mundo está em chamas. Uma cidade reduzida a cinzas e ruínas em meio ao caos. Uma figura solitária acende um fósforo. Um sobrevivente queimado e destroçado dá um passo pesado em frente. Ele encara aquele responsável pela destruição. Homem queimado levanta uma faca, jurando fazê-lo pagar. Pistoleiro parece elogiar sua bravura, dizendo-lhe para entregar uma mensagem aos demônios. Uma mensagem entregue com uma ponta bastante afiada. Ele deve dizer a eles que Sutton enviou um homem chamado Sutton, um cavaleiro em uma terra desolada. Um documento, seus papéis oficiais de dispensa. A missão é simples: retirar-se para uma vida tranquila. Ele cavalga em direção ao seu novo lar na fronteira. Mas uma recepção hostil o aguarda nas sombras. Uma flecha de besta é disparada e atinge o alvo bem no peito de Sutton. Atirador surge, ordenando que ele pare. Acho que a hospitalidade desta cidade precisa melhorar. A flecha, no entanto, simplesmente se dissipa no ar. Sutton levanta as mãos, fingindo inocência. Ele se apresenta como John Sutton. Aqui por ordem da própria Chama Eterna. Homem parece aceitar sua história, indicando-lhe a direção certa para Fireford. Sutton tira o chapéu para o xerife local George, um aperto de mão sela sua breve apresentação tensa. Xerife observa-o partir, esperando que seus caminhos não se cruzem. Sutton entra em Fireford, uma cidade que parece suspeitamente tranquila. Uma enorme estátua de pedra se ergue sobre a praça da cidade. Uma estátua que parece estar observando cada movimento seu. Os moradores locais observam com clara desaprovação, enquanto Sutton atravessa a rua principal. Até mesmo as crianças olham com uma sensação de desconforto. Ele finalmente chega ao cartório de registro de imóveis da cidade. Lá dentro, um funcionário inspeciona seu documento, notando o buraco recente nele, mas o selo da Chama Eterna é inconfundível. Sutton menciona casualmente seu encontro com uma multidão hostil. Aparentemente, levar um tiro é apenas parte do charme local. Homem se apresenta como Jonas Aldin. Mas a mente de Sutton está na estátua que viu anteriormente. Jonas explica que a estátua é de seu falecido pai, um colega veterano das Guerras dos Magos. Ele presume que Jonas parece genuinamente preocupado com a segurança de Sutton, oferecendo-se para encontrar um lar para ele em uma vila menos agitada. Mas Sutton está confiante em suas próprias habilidades. Resignado, Jonas concorda em mostrar a ele sua nova propriedade. Enquanto cavalgam, Sutton pergunta sobre a história por trás de Jonas, seu pai, que era um batedor que sobreviveu à Batalha das Planícies de Torrens. Um feito que Sutton considera impossível. Jonas conta a história de um mago da água e da fuga inteligente de seu pai, mas a história termina de forma sombria. Seu pai foi o primeiro a morrer ali por causas misteriosas. Sutton comenta que o pai de Jonas teve sorte de sair vivo. Ele só espera que sua nova propriedade seja tranquila. Mas, ao chegarem, eles veem um impasse tenso já em andamento. Jonas parece ter convenientemente esquecido de mencionar essa parte. Um grupo de homens está tentando intimidar uma mulher e sua família. Jonas imediatamente corre em seu auxílio, chamando seu nome. A mulher, Eli, mantém-se firme, protegendo duas crianças. Líder dos bandidos se aproxima desconfortavelmente, zombando de seu medo, mas sua expressão não é de medo. É puro desgosto. Os homens a agarram enquanto Jonas grita impotente à distância. O bandido zomba do título de Jonas, chamando-o de herdado. Mas uma nova voz rompe a tensão, reivindicando essa terra como sua. Bandido rejeita a reivindicação, dizendo que eles estão apenas cuidando de alguns negócios. Sutton dá a eles um aviso de 2 segundos antes que se tornem enfeites de jardim. Ele então se vira para Eli, perguntando se ela está em apuros. Ela nega nervosamente, claramente intimidada. Sutton passa por eles, convidando-os a continuar sua conversa. Os bandidos ficam completamente perplexos com suas palavras. Mas a atenção de Sutton já se voltou para um assunto mais urgente. Ele gostaria de saber onde estão suas vacas. Menino de repente grita que esses homens são ladrões. Sua irmã rapidamente cobre sua boca, com os olhos arregalados de medo, mas é tarde demais. Sutton ouviu tudo. Ele se aproxima do grupo exigindo saber o que foi dito. Eli tenta disfarçar, insistindo que não foi nada. O líder dos bandidos sorri, desconsiderando as palavras do menino como mentiras. Mas Sutton se aproxima, confirmando que ouviu tudo claramente. Ele parece muito, muito exigente com seu gado. A rebeldia do bandido é recebida com um aperto repentino e esmagador. E uma lição sobre o que acontece quando você rouba de John Sutton, o bandido é jogado com força contra lado da casa. Sutton aproxima-se e dá uma ordem simples e direta.
Ele tem exatamente 3 dias para devolver as vacas, e de forma igualmente abrupta. Voltamos ao resultado do confronto. A poeira assenta em torno da tranquila quinta. Ao anoitecer, no interior, Sutton chama Eli, que está na porta com seu filho. Menino bem, preocupado que eles sejam forçados a partir. Sua mãe tenta gentilmente acalmar seus medos. Ela promete que tudo ficará bem, mas Ben não está convencido. Lembrando que Sutton é um soldado lá dentro. Sutton chama Eli enquanto lê. Ela responde. Sua voz está cheia de apreensão. Ele pergunta como ela foi parar ali, já que invasores não estavam no folheto. Ela explica que o proprietário original faleceu, e que Jonas os deixou ficar depois que sua cidade foi destruída pelo exército Leperion. Um detalhe que parece pegar Sutton completamente de surpresa. Sutton olha fixamente para a luz bruxuleante da vela. A chama reflete em seus olhos, despertando uma lembrança. Uma lembrança de caos e fogo. E de um soldado solitário e de uma jovem mulher escondida nas ruínas. Rosto dela marcado pelo terror daquele dia de volta ao presente. Peso do passado paira no ar. Ele apaga a vela e, com ela, a memória. Afastando-se da mesa. Ele precisa de um momento. Ele se afasta, tentando escapar da tensão repentina. Virando-se, ele se oferece para deixá-los em paz. Ele se oferece para encontrar um novo lugar para eles ficarem. Mas Eli recusa, insistindo que ela e seu filho serão os únicos a partir. Ela está pronta para sair pela porta naquele momento. Sutton sugere que pelo menos passem a noite lá para pensarem nas coisas. Ela relutantemente concorda com a oferta dele. Pouco tempo depois, uma refeição quente está sendo preparada no fogão. Sutton parece estar cuidando da cozinha sozinho. 10. Soldado aposentado tem algumas habilidades inesperadas. Ele os convida para entrar e comer nada menos que um ensopado quente. Para aliviar a tensão, Ben demonstra gratidão imediata e sincera enquanto comem. Sutton se perde em um livro. A refeição é tranquila, pelo menos para os adultos. Menino elogia muito o chefe. Ele acredita seu talento culinário ao seu material de leitura. Um livro sobre como cultivar. Menino fica perplexo por ele ter comprado uma fazenda sem ter nenhum conhecimento. Sutton acha que não pode ser mais difícil do que ser soldado. Menino sai correndo, curioso sobre sua vida passada. Ele responde com severidade e pergunta como ela aprendeu a ler. Menino explica que Eli lhe ensinou a ler. Que, por sua vez, aprendeu com a própria avó. Sutton fecha o livro, refletindo que todos têm seus segredos. Enquanto limpa a mesa, ele admite que sente falta do cheiro de um bom livro. Aparentemente, eles estão em falta hoje em dia, pelo menos. Suas habilidades para lavar louça são impecáveis. Com o fim da noite se aproximando, ele decide ir dormir. Uma escuridão silenciosa se instala sobre a casa da fazenda. Mas para Sutton, sono não vem facilmente, e no outro quarto, Eli fica acordada com seus próprios pensamentos perturbadores. Sutton fica acordado, pensando nos estranhos em sua casa. No outro quarto, Eli está igualmente desconfiada. Ele se pergunta se eles poderiam ser ladrões ou até mesmo espiões. Ela se lembra do mandado dele, com o selo da chama eterna. E a paranoia mútua deles chega à mesma conclusão sombria. Incapaz de descansar, ela sai da cama para investigar. É claro que seu filho escolhe exatamente esse momento para cair da cama. E o barulho repentino deixa Sutton em alerta máximo. Ele segue pelo corredor rangente. Ao ouvir seus passos, Eli imagina o pior. Eles se encontram no corredor escuro. Velas nas mãos. A chama da vela dela de repente se acende. Ela dá um salto para trás, exigindo saber por que ele ainda está acordado. Sutton explica calmamente que ouviu um barulho e ficou preocupado. Um silêncio tenso paira entre eles, carregado de suspeita. Ela rapidamente descarta a preocupação dele, culpando a si mesma pelo barulho em seu quarto. Sono ainda lhe escapa. E no outro quarto, Sutton está igualmente inquieto. Sua mente é atormentada por um pesadelo terrível. Uma visão de seu eu passado cercado por fogo e morte. Ele acorda com um sobressalto, ofegante, e uma mensagem estranha aparece, anunciando que o apocalipse está um passo mais perto. Na manhã seguinte, Eli já está acordada e, na cozinha, ela prepara silenciosamente um café da manhã simples, mas acrescenta um pequeno extra ao prato. Seus olhos brilhavam com uma estranha luz verde enquanto a comida começa a irradiar uma energia doentia. Sua tentativa de cozinhar parece dar terrivelmente errado, deixando-a fraca e tossindo devido ao esforço. No momento em que Sutton entra, completamente alheio à sua pequena experiência científica,
Ele a encontra na cozinha já preparando uma refeição. Ben entra correndo, atraído pelo cheiro do café da manhã. Eli explica nervosamente que não é nada de especial. Sutton nota sua tez pálida e se oferece para ajudar. Mas ela recusa, alegando que é uma doença recorrente. Ele até oferece sua própria comida. Mas ela recusa. Em vez disso, ela lhe serve um prato com o que conseguiu salvar. Sutton olha para a refeição simples. Sua expressão é indecifrável. Mas seus olhos contam uma história diferente, de profunda desconfiança. Eli o observa, mal ousando respirar. Sutton dá uma mordida no café da manhã questionável. Os três comem. O ar está pesado com uma tensão não expressa. Eli se oferece para mostrar a propriedade a ele para quebrar o silêncio. Sutton concorda com um sorriso surpreendentemente amigável. Ele termina de comer até a última mordida da refeição potencialmente contaminada. Pega seu chapéu e se prepara para o passeio. Eles atravessam o quintal em direção ao grande celeiro. Eli apresenta a primeira parada de seu grande passeio. Ela admite que o lugar precisa de alguns reparos, apontando para o buraco no telhado. Mas a mente de Sutton já está voltada para o gado desaparecido. Eli confirma que era Kiki. As vacas eram mantidas antes de serem roubadas. Ela acrescenta que os bandidos também saquearam o jardim 2 vezes. Sutton pergunta sobre o touro, que era mantido em um pasto separado. A visita continua passando por uma cerca em ruínas, um símbolo da decadência da fazenda. Ela aponta, tristemente, para um pedaço de terra árida que antes era um jardim. Era um pequeno terreno. Mas era tudo que eles podiam cuidar sozinhos. O veneno remanescente de guerras mágicas tornou a terra difícil de cultivar. Ele pergunta quando os pastos foram cuidados pela última vez e descobre que já faz 3 anos. Ela suspira, admitindo que não conseguiram encontrar ninguém disposto a arar os campos. Olhando para ele, ela pede que ele cuide bem do lugar. Ela promete que eles vão embora ao meio-dia. Com isso, ela e Ben se viram para deixar a propriedade para sempre. Sutton os observa partir, com uma expressão indecifrável. Ele solta um suspiro cansado, apertando a ponte do nariz, mas, quando eles estão prestes a se afastar, ele os chama para esperarem. Eles se viram, completamente perplexos com sua mudança de opinião. Ele afirma calmamente que eles vão precisar de um novo arado. Ele tenta esclarecer, mas ele claramente não está falando sobre si mesmo. Ele admite que é novo na agricultura e oferece a eles um acordo para ficar e ajudar. Eli fica sem palavras, precisando de um momento para processar a oferta repentina. O menino fica emocionado, já prometendo fazer suas tarefas. Sua mãe, no entanto, observa com profunda preocupação. Ela concorda em ficar, mas apenas com uma condição. Ele deve protegê-los do Rei Lobo e seus bandidos. Sutton aceita os termos sem hesitar. E com um aperto de mão, o novo acordo é oficializado. Ele sugere que todos vão à cidade para comprar o novo arado. Mas a ideia é recebida com medo repentino e visível. Ben revela o verdadeiro motivo dos assassinatos horríveis na cidade. Sutton leva um momento para processar esse novo e encantador detalhe. O menino explica que os moradores da cidade acham que é obra de uma bruxa. Ele acrescenta que eles não são muito receptivos e suspeitam da própria Eli. Sua mãe rapidamente cobre sua boca, descartando a afirmação. Sutton ouve atentamente. As peças começam a se encaixar. Ele decide que o arado pode esperar, optando por coletar mais comida. A família fica muito feliz com sua decisão de ficar. E com um novo acordo estabelecido por enquanto. Sutton sai sozinho para a floresta silenciosa. Ele pode sentir isso no ar. A mana aqui é muito mais forte. E um poder ardente familiar começa a despertar dentro dele. Esferas de fogo puro começam a se manifestar ao seu redor. Ele absorve a energia em seu corpo, estrelando com poder. Calor familiar crepita ao longo de sua pele, uma sensação bem-vinda. E uma luz carmesim escura pulsa em seus olhos. Ele percebe como o mana é puro aqui, perfeito para recarregar. É muito diferente da energia corrompida dos desertos. Com seu poder restaurado, ele começa a trabalhar em seu alvo. Um veado desavisado que desfruta de uma refeição tranquila. Mas a abordagem de Sutton é tudo menos tranquila. Acho que a ideia dele de caça é um pouco mais chamativa. Ele recebe sua presa com uma recepção ardente e entusiasmada. Um único toque ardente é tudo o que é preciso para acabar com a perseguição. E, assim, a caçada termina. Uma janela de status confirma que ele é um mago de nível 99 em uma missão para se aposentar. Logo, o cheiro de comida começa a sair do celeiro. Sutton começa a preparar a refeição que conquistaram com tanto esforço.
Ben sai correndo, completamente impressionado com sua habilidade de caçador. Sutton simplesmente diz que teve muita prática ao longo dos anos. Mas o menino tem uma pergunta mais séria. Ele pergunta se ele é perigoso, e sua resposta é uma demonstração silenciosa e demonstração nítida de sua habilidade. A faca atinge o centro de um alvo improvisado. Ben fica impressionado e pergunta se Sutton é um detentor de classe. Sutton explica que, com prática, ele poderia se tornar um renegado. O menino, cheio de entusiasmo, pede para tentar ele mesmo. Sutton entrega a lâmina, mas o adverte para ter cuidado. Ben concorda ansiosamente, pronto para fazer seu primeiro arremesso, mas sua tentativa termina com som de vidro se estilhaçando. Menino fica horrorizado com seu fracasso imediato. Sutton apenas acrescenta uma nova janela à lista de compras. Em seguida, ele sai, oferecendo-se para ajudar Ellie com o trabalho dela. Ele explica que estava fazendo o dever de casa. Ellie fica surpresa ao vê-lo voltar da caça tão cedo. Ele confirma que o veado já está preparado e no fumeiro. Sutton insiste que o que fez não importa. Esta ainda é a casa dela. Sua gentileza inesperada a deixa sem palavras. Ela pergunta de brincadeira se ele também aprendeu a ser soldado em um livro. Ele admite que só chegou ao capítulo sobre jardinagem. Então, ela decide que é hora de uma abordagem mais prática. Ela lhe entrega uma pá e algumas sementes, dizendo para ele começar a plantar. Sutton entra em pânico, esclarecendo que ainda não terminou o capítulo. Mas ele ri nervosamente, admitindo que talvez tenha assumido mais do que pode cumprir. Ele pergunta de brincadeira como ele planejava cuidar desse lugar sozinho. Ele menciona o amor dela por livros e se oferece para compartilhar sua coleção. Os olhos dela brilham com a perspectiva de novos materiais de leitura enquanto trabalham sob o pôr do sol. Ela observa que ele é diferente de todos os soldados que ela conheceu. Ele responde com severidade que é bom ele não ser mais soldado. Ela o provoca, perguntando se tanto trabalho árduo é realmente a ideia dele de aposentadoria. Sutton admite que simplesmente não esperava que fosse tão repetitivo. Ela se oferece para fazer uma lista de suprimentos necessários para a fazenda. Ela decide que o primeiro projeto dele será consertar o celeiro. Ele anota diligentemente a lista de necessidades da fazenda. Sutton casualmente acrescenta uma nova janela à lista de compras. Ela olha para cima, completamente perplexa com o estranho pedido. Ele simplesmente aponta para Ben, que ainda está praticando seus arremessos à distância. Ela percebe e adiciona a lista sem dizer mais nada. Mas, enquanto ela escreve, Sutton nota uma cicatriz de queimadura proeminente em seu braço. Ele pergunta o que aconteceu, mas o rosto dela imediatamente se nubla. Ela rapidamente entrega a lista a ele, evitando completamente a pergunta. Sutton pega a lista, prometendo começar a trabalhar com a lenha amanhã. E, quando um novo dia amanhece sobre as montanhas, Sutton começa a trabalhar na coleta de lenha, se perguntando se é assim que as pessoas normais fazem. Ele dá uma machadada com o machado, colocando toda a sua força. Mas o resultado é, no mínimo, decepcionante. Ele decide que algumas coisas são melhores quando não se usam ferramentas. A árvore cai com um estrondo em um instante. Lá se vai a sutileza. Ele então levanta o tronco inteiro sobre o ombro sem suar e volta para a fazenda, cumprimentando os espectadores atônitos. Ellie e Ben só conseguem olhar boquiabertos, incrédulos com sua demonstração de força. Ele atribui isso ao fato de beber leite. E então se encarrega dos reparos no celeiro. Ben está extasiado, agora convencido de que também é um aluno exemplar, observando-os. Sutton acha que talvez essa vida tranquila tenha um propósito. Afinal, ele percebe que pode fazer uma pequena diferença aqui antes de ter que partir. E assim os três começam a trabalhar juntos na restauração da fazenda. Sutton cuida dos reparos pesados no celeiro, enquanto Ellie e Ben cuidam os campos cobertos de mato com esperança renovada. Após um longo dia, até mesmo um mago de nível 99 precisa de uma pausa. Eles entram correndo, animados para compartilhar seu progresso, mas o encontram dormindo. Ele acorda assustado e rapidamente se desculpa por ter cochilado no trabalho. Mas Ellie fica simplesmente impressionada com seu trabalho no celeiro. Ele verifica a lista, insistindo que ainda não terminou. Mas Ellie acha que os novos estábulos já estão perfeitos. Sutton olha para ela completamente perplexo com a pergunta. Ele lembra ela da única coisa que ainda falta, as vacas. Uma missão. A janela aparece. Uma lembrança gritante de sua missão atual. Ele lembra que o prazo que deu aos bandidos está quase acabando. Menino de repente sente um calor intenso irradiando de Sutton. Sutton simplesmente culpa o sol de verão, sempre calmo.
Ele diz a Ben para chamar sua irmã, pois é hora de ir para a cidade. E assim a nova família segue em direção a Fireford. Sutton diz aos outros que está indo ao ferreiro. Ele indica a direção certa. Ele logo chega à ferraria local. Lá dentro, ele conhece a ferreira, uma mulher chamada Garrett. Ela já sabe quem ele é. Dando-lhe as boas-vindas a Fireford. Ela menciona os problemas recentes. E Sutton vai direto ao ponto. Sua pergunta direta parece pegá-la de surpresa. Mas Sutton não se abala, perguntando quão ruim realmente poderia ser. Garrett se inclina, explicando os rumores sobre uma bruxa. Ele lê um aviso sobre os assassinatos. Sem medo algum da magia, Garrett o avisa que Fireford não é um bom lugar para se estabelecer. Ela já ouviu falar sobre o confronto dele com a gangue do Rei Lobo. Aparentemente, a cidade estava tranquila até alguns aventureiros aparecerem. Sutton zomba, chamando-os de mercenários em busca de saques. Voltando aos negócios, ela diz que o arado levará uma semana. Sutton então apresenta uma lista de compras que daria para construir uma pequena fortaleza. Enquanto isso, Ellie e Ben estão sendo expulsos de uma loja local. Uma mulher joga algo neles, acusando-os de terem dinheiro sujo de sangue. Sutton chega exigindo saber o que está acontecendo, mas Ben não consegue se conter, gritando que eles acham que Ellie é a bruxa. Sutton considera a acusação um plano que já está se formando. Ele os leva de volta para a loja de onde acabaram de ser expulsos. E calmamente pergunta à mulher se parece haver algum problema. Ela insiste, recusando-se a atender uma bruxa ou seus companheiros. Sutton zomba, colocando seu selo no balcão e pedindo para falar com o gerente. Rosto da mulher empalidece ao reconhecer o símbolo. Ele pergunta se o selo de um cavaleiro real é conhecido por mentir. Verdadeiro dono da loja parece emocionado por conhecer um cavaleiro em sua loja, mas Sutton não está ali para gentilezas. Ele exige um pedido de desculpas por Ellie. O homem rapidamente recua, culpando a paranoia da cidade pelo comportamento deles. Ele declara que ela está sob a proteção da chama eterna. Ele diz para ignorarem seu histórico e simplesmente atenderem ao pedido, e assim, eles partem com uma carroça cheia de suprimentos. Ellie agradece a ajuda dele, mas diz para ele não fazer isso novamente. Ela sabe exatamente o que é um cavaleiro real, um caçador de bruxas. Sutton nervosamente esclarece que agora está aposentado. Ela pergunta se Jonah o enviou para se livrar dela. Ele admite que só queria construir algo para variar, revelando que deixou a chama eterna assim que pôde. Ela quebra a tensão, insistindo que eles podem cuidar de si mesmos. Sutton diz a Ellie que tem mais um lugar para verificar. Ela olha para trás, recusando-se a prometer que eles ficarão fora de encrencas. Ele caminha em direção ao salão da cidade, pensando que as coisas correram como esperado. Ele acha que é um lugar decente para ficar enquanto procura um novo lar. Ele elogia o local e o barman acredita ao xerife George sua segurança. Sutton reconhece o nome, descobrindo que é o mesmo George Wells que conheceu anteriormente. Ele espera encontrar o xerife novamente, mas seu pensamento é interrompido. Um grupo de aventureiros barulhentos irrompe repentinamente pela porta. Líder deles pede informações a Sutton, mas ele também é novo por ali. O homem tenta insistir, mas Sutton deixa claro que não está interessado em ajudar. E os aventureiros vão embora resmungando sobre a recepção rude da cidade. Barman reconhece o grupo com um suspiro, o xerife fica impressionado, observando que Sutton lidou com eles com facilidade. Aparentemente, eles estão procurando por uma torre mágica mítica. Mas Sutton muda de assunto, relatando o roubo de seu gado. Ele está mais interessado em um endereço residencial do que em uma data de julgamento. Então o xerife lhe dá uma dica extraoficial, alertando sobre o Rei dos Lobos, um detentor da classe domador. Enquanto eles evitam a cidade, sua fazenda agora é um alvo. Xerife então sai para ficar de olho nos aventureiros. Com o xerife fora, as portas do salão se fecham. Sutton pergunta sobre o Rei Lobo, descobrindo que os rumores são verdadeiros. Mas um grito repentino vindo de fora interrompe a conversa. Ellie está protegendo bem enquanto uma multidão os ataca com pedras. Os olhos de Sutton brilham com uma raiva fria e fervente. Os moradores estão convencidos de que ela é a bruxa que estão caçando. Acho que ela não prometeu ficar longe de problemas. Afinal, seu tiro de advertência passa zunindo pela cabeça de dois meninos. Ela avisa Sutton para ficar para trás, temendo que ele piore a situação. Mas o líder da multidão jura limpar toda a magia do mundo. Os olhos de Sutton se arregalam em descrença diante da cena, mas antes que ele possa agir, uma flecha de besta atinge seu alvo na multidão. Ele corre para a frente, protegendo Ellie e seu filho do caos.
Líder da multidão o acusa de defender uma bruxa assassina. Mas Sutton vira o jogo, dizendo ao homem que ele é quem está errado. Ele agarra o fanático, lembrando de que a guerra contra a magia acabou. Ele dá uma lição bastante contundente sobre hidratação. Ele segura o homem e diz ao resto da multidão para se dispersar. As crianças fogem aterrorizadas, deixando seu líder à mercê do destino. Elas não conseguem acreditar no que estão vendo, especialmente porque seu líder era um detentor de classe. O fanático emerge do barril, espirrando raiva. Ele salta para frente com sua espada, jurando fazer Sutton pagar. Mas Sutton facilmente desvia do golpe, empurrando Eli para um lugar seguro. O fanático insiste que sua causa é justa, seus olhos ardendo de convicção. Mas Eli percebe suas intenções, dizendo que não se deixe enganar. Ela declara que ele será a última morte que esta cidade verá antes que ela possa agir. Sutton intervém com um aperto violento. O homem grita em agonia, percebendo que foi amaldiçoado. Sutton diz para ele ficar quieto com uma sugestão bastante enfática, e o fanático cai no chão, batendo com força no chão. Fanático se levanta com dificuldade, ainda cuspindo maldições. Ele arremessa uma pedra invocando a chama eterna para purificá-los. Mas Sutton agarra no ar com facilidade. Ele esmaga a pedra até virar pó. Seus olhos brilham com fúria fria. E dá um último aviso assustador ao homem aterrorizado. Ele diz para ele ir embora enquanto ainda pode, mas primeiro, uma rápida lição sobre a fragilidade do crânio humano. A convicção dos zelotes finalmente se quebra, substituída por pedidos de misericórdia. Um pedido que Sutton parece ignorar completamente. Ele mobiliza o homem no chão, concordando calmamente com seus termos. Ele dá um último aviso aos espectadores aterrorizados. Uma lição sobre atirar pedras de casas de vidro. Mas uma mulher se aproxima rapidamente, exigindo que ele liberte seu marido. Sutton olha para cima, percebendo que se trata da esposa do fanático. Ele observa que ela se casou com um sujeito adorável, colocando crianças em perigo, e tudo que ela acusa Sutton de quase matá-lo. Sutton calmamente aponta que uma bruxa de verdade teria, como ele descreve, as maldições horríveis que um verdadeiro mago poderia lançar. Ele diz a ela para ser grata por ele e não ser quem eles pensam que ela é, e, com uma última advertência, ele leva sua nova família embora. De volta ao salão, a poeira começa a assentar no interior. Sutton cuida dos ferimentos de Eli, lamentando essa viagem à cidade. Ela explica que os rumores só pioraram. Sutton olha para ela, pedindo detalhes sobre como agora ela está sendo culpada por uma morte ocorrida há anos. Eli rapidamente acalma a explosão de raiva do irmão, mas Sutton vai direto ao ponto, perguntando sobre o interesse dos Zealots. Ela confirma que é verdade, perguntando por que ele não está preocupado. Ele descarta os rumores, observando que ela não tem mana suficiente para ser uma bruxa. Ela parece aliviada quando ele explica que suas habilidades são resultado da guerra, não da magia. Ela fica surpresa por ele saber algo além de destruição. Sutton diz a eles que partirá amanhã para recuperar suas vacas. Ele entrega uma faca a Eli, oferecendo-se para ensiná-la a usá-la. Ben pede uma também. Mas Sutton já viu o trabalho dele. Menino recebe um martelo em vez disso. Uma lição sutil sobre responsabilidade pessoal. E quando um novo dia amanhece em Fireford, Sutton acorda pronta para acertar as contas. Ela dispensa o café da manhã, afirmando que o tempo do bandido acabou. Eli expressa sua preocupação, mas ele promete um rápido retorno. Sutton tira o chapéu e sai do quintal. Eli observa-o partir, preocupada que ele esteja subestimando seu inimigo. Ben concorda, questionando sua irmã sobre a inteligência de Sutton. Dentro do celeiro, Sutton se prepara para sua jornada. Ele decide não levar um cavalo, achando que correr será mais rápido. Ele pode não ser um fazendeiro, mas sabe como lidar com algumas galinhas e com uma arrancada. Ele parte pela floresta, saltando por um penhasco íngreme com uma agilidade impossível. Ele faz uma entrada triunfal, perguntando por um homem chamado Whale. Os guardas ficam surpresos, exigindo saber quem é esse estranho. Ele calmamente anuncia que está ali para ver baleia e que ele o está esperando. Os guardas rejeitam sua afirmação, alertando sobre a ausência do líder. Um dos homens se aproxima com uma lança, mas Sutton parece não se importar. A câmera faz uma panorâmica, revelando um acampamento fortificado de bandidos. Ele se senta casualmente, confirmando que é um velho conhecido de Vares. O guarda continua com suas ameaças, observando que a maioria das pessoas
que vêm aqui acabam servindo de alimento para os lobos, assim como seu gado. Nesse momento, o próprio Whale aparece, perguntando-se o motivo da comoção. Sua confusão se transforma em puro choque quando ele reconhece o visitante. Sutton o cumprimenta com um sorriso amigável, lembrando de que já se passaram 3 longos dias. Ele calmamente observa que a baleia deve estar ocupada, já que suas vacas ainda estão desaparecidas. Whale começa a rir, zombando da confiança de Sutton. Mas seu sorriso desaparece quando percebe que Sutton está falando sério. Com um estalar de dedos, ele chama reforços. Em seguida, acusa Sutton de tentar roubar próprio Rei Lobo. Sutton parece indiferente, perguntando a esse grupo de sujeitos legais sobre os assassinatos na cidade. Whale rapidamente nega saber qualquer coisa sobre o assunto. Nesse momento, uma figura muito maior dá um passo à frente, exigindo saber quem é Sutton. Próprio Rei Lobo parece surpreso por Sutton ter realmente vindo. Ele oferece a Sutton uma escolha: rastejando montanha abaixo ou ser chutado para baixo. Sutton ignora a ameaça, perguntando se o Rei Lobo sabe sobre suas vacas. O homem grande se abaixa, jurando detê-lo ali mesmo. Mas a resposta de Sutton é mais rápida e feroz. Um golpe no estômago. Gigante desaba, deixando Sutton passar, sem se impressionar. Outro bandido se aproxima, brandindo um machado pesado. Um ataque que é interrompido com um único e firme golpe. E com uma rápida torção, a luta acaba. Ele se vira para os outros, perguntando: quem quer ser o próximo? Mais 2 dão um passo à frente. Mas ele facilmente pega suas lanças e usa as próprias armas deles contra eles em um movimento rápido. Whale só pode olhar horrorizado enquanto outro homem cai. Ele se vira e foge, implorando por uma misericórdia que Sutton não tem, mas Sutton alcança, oferecendo-se para ajudá-lo a partir, e o envia em uma viagem só de ida montanha abaixo. Ele finge surpresa quando o resto do bando, os bandidos, atacam. Um dos homens consegue imobilizá-lo com uma chave de cabeça. Isso não dura muito, pois o poder de Sutton se manifesta. Ele quebra a chave com um único golpe. Claramente não impressionado, de repente, uma figura muito maior o joga no chão. Sutton olha para cima, finalmente reconhecendo um verdadeiro detentor de classe. Gigante ruge, entrando no que Sutton chama de modo montanha bárbara. Mas Sutton não está preocupado, alegando que também pode reforçar seu próprio corpo. Ele imbui um simples cachimbo com sua própria energia ardente, pronto para ver quem tem os ossos mais fortes. As duas forças colidem, destruindo o chão sob seus pés. Sutton segue com um golpe rápido nas costas do homem. Um golpe sólido atinge a nuca dele, e o gigante cai em seu modo montanha. Não é o suficiente. Sutton volta sua atenção para o Rei Lobo atordoado, que de repente parece estar se arrependendo de todas as suas escolhas de vida. A bravata do Rei Lobo. Sua bravata evapora completamente quando Sutton se inclina para falar sobre aquelas vacas. Enquanto isso, de volta à fazenda, Ben olha para o café da manhã não consumido. Ellie se pergunta se eles cometeram um erro terrível. Uma preocupação que parece passar despercebida pelo seu irmão mais novo. Ela questiona a confiança deles em um ex-cavaleiro real. Mas Ben acha que ele provavelmente já está morto. De qualquer forma, ele parece pensar que aposentado significa apenas muito, muito cansado. O debate deles é interrompido por uma batida repentina na porta. E Ellie abre a porta e encontra Jonas parado na soleira. Ele tenta convencê-la a deixá-lo entrar para discutir a situação, mas Ellie não aceita, recusando sua oferta de abrigo. Jonas a avisa que Sutton é perigosa, mas ela o acusa de ter orquestrado tudo isso. Ele insiste que sua posição como líder irá protegê-la dos rumores. Ela diz para ele sair pela porta. Ellie perde a paciência enquanto Ben oferece um apoio moral inútil. Jonas fica chocado com a honestidade brutal do menino. Ele suspira, tentando explicar a gravidade da situação. Ele diz a ela que os soldados não se aposentam após uma guerra, a menos que tenham gostado um pouco demais da luta. Ellie responde que, se ele é um assassino, está em boa companhia. Ela o avisa que Sutton ficará furioso com o roubo dos ovos. Jonas apenas limpa a boca sarcasticamente, oferecendo suas condolências. Farta, ela diz para ele sair de sua casa e quebra prato no chão para deixar sua opinião clara. Jonas finalmente cede, concordando em sair, mas não sem antes lembrá-la de que ele pode fazer os rumores desaparecerem. Ele a incentiva a reconsiderar enquanto a porta se fecha na sua cara. Sozinha novamente, Ellie considera as palavras dele sobre Sutton. Ela não consegue imaginar ninguém gostando de matar, especialmente depois dos horrores da guerra que destruiu sua casa.
A jovem Ellie procura comida entre os escombros. Ela encontra uma única maçã, um pequeno momento de esperança. Mas seu alívio é destruído por um ataque repentino e cruel. Um soldado da chama eterna se aproxima dela com um sorriso ameaçador. Um fanático que responde apenas aos seus líderes fanáticos. Ellie exige saber o que mais eles poderiam querer deles. Soldado explica sua missão de não deixar nenhum mago vivo. Ellie implora por sua vida, insistindo que eles são apenas civis. Um ato de autodefesa que a assombraria por muitos anos. A memória termina com um golpe desesperado e sangrento. Seus olhos estão arregalados com o terror do que ela fez. Mas outro soldado mira das ruínas acima. E um tiro é disparado com intenção mortal. De volta ao presente, ela reflete sobre o título de Sutton. Convencida de que todos os cavaleiros reais são apenas assassinos sanguinários. Seus pensamentos são interrompidos por um som vindo de fora, onde Sutton está tendo um reencontro muito emocionante com suas vacas. Ele rapidamente se recompõe, tentando parecer tranquilo. Ele explica que a baleia foi muito cooperativa com tudo isso. Ele pergunta sobre Jonas, revelando que lhe deu uma advertência severa. Nesse momento, Ben entra correndo com o arnês. Ansioso para ajudar Sutton a colocá-lo na vaca. Perguntando como conectá-lo ao arado. Ellie explica que eles precisarão de uma corrente, que Sutton acrescenta à sua lista. Com isso resolvido, ele pede uma aula sobre uma habilidade mais delicada. A aula começa com Ellie corrigindo sua técnica desajeitada. Mas de repente ela percebe marcas recentes de queimaduras em suas mãos. Ele rapidamente descarta a preocupação dela, culpando sua própria falta de jeito. Ela não parece convencida, perguntando sobre o passado dele, e então revela um detalhe assustador sobre sua própria história. Ela explica que, após a destruição inicial, os Cavaleiros Reais chegaram para eliminar todos os sobreviventes. Ela e Ben foram os únicos a escapar do massacre. Sutton fica horrorizado ao saber que sua antiga ordem tinha como alvo civis. Os olhos de Ellie queimam com uma determinação fria e dura. Ela saca uma faca, jurando que um dia alcançará a chama eterna. E com olhos brilhantes, ela promete acabar com ele. Isso é que é ter objetivos elevados. Nesse momento, uma janela de missão confirma que sua aposentadoria está completa, adiando o apocalipse. Ele ganha um ponto de habilidade, que é inútil para um mago de nível máximo cuja única missão é cultivar trigo. Ele se pergunta o que os misteriosos pontos de destruição significam. E amaldiçoa o designer do jogo, questionando por que ele é o único que pode ver o sistema. Sua nova missão é cultivar trigo, que não é exatamente o que ele se inscreveu para fazer. E sua mente volta 15 anos do tempo, para uma vida que ele ainda não compreende. Um Sutton mais jovem, chamado John, está acampando com seus irmãos, que estão fazendo o possível para lembrá-lo de que ele não é um amante da natureza. Mas suas provocações são interrompidas quando eles encontram seu console de videogame escondido. Ele é derrubado no chão por quebrar sua promessa de não jogar. Irritado, ele se afasta da sessão de confraternização entre irmãos, decidindo que o tempo em família talvez seja um pouco superestimado. Mas, quando ele guarda o jogo, uma luz estranha enche a barraca. E seu mundo é repentinamente substituído pelo caos de um campo de batalha. Ele observa horrorizado enquanto um homem é empalado por um fragmento de gelo. Seu irmão corre para o seu lado, apontando para o agressor e empunhando o gelo. Homem moribundo explica que eles foram convocados para lutar por Lepiera. John tenta ajudar, mas o homem revela que foi convocado anos atrás. Com seu último suspiro, ele entrega a John um pergaminho misterioso. John entra em pânico, perguntando se há alguma maneira de escapar desse pesadelo. A única fuga, declara friamente o mago do gelo, é a morte. Ele descarta a morte como um jogo e exige o pergaminho. John o desenrola furioso por ser por isso que eles estão morrendo, e um novo poder desperta, ensinando-lhe um feitiço básico de bola de fogo. Isso é que é um curso intensivo. John avisa o mago do gelo para se afastar. Suas mãos agora crepitam com fogo. Ele olha para as palmas das mãos, completamente perplexo com esse poder repentino. O mago se oferece para ser seu mentor, desconsiderando o homem que acabou de matar como um personagem de jogo. Ele diz a John que matar é apenas uma tarefa neste mundo, e oferece a ele uma parceria sem outra escolha. John relutantemente aceita o acordo distorcido. O aperto de mão sela o pacto. Uma energia sombria girando ao redor deles, mas o olho brilhante do mago revela sua verdadeira traiçoeira. E ele é recebido com uma repentina refutação ardente da mão de John. Enquanto o mago queima, John sobe de nível, tentando racionalizar a morte de volta ao presente. Sutton reflete sobre a promessa de Ellie. Seus pensamentos são interrompidos por uma batida na porta.
A voz de Eli interrompe seus pensamentos, pedindo para abrir uma janela, mas sua mente ainda está presa no passado. Nas ruínas em chamas da casa dela, ele se lembra de tê-la visto lá. Uma única sobrevivente em meio ao caos. Voltando ao presente, ele rapidamente concorda com o pedido dela. Ele finge que está em profunda meditação para restaurar sua mana. Claro, vamos ficar com isso. Eli lembra-lhe que precisam de ir buscar o arado à cidade enquanto cavalgam. Ele mantém o seu segredo, perguntando sobre outros habitantes locais no vale. Mas Ben intervém, mencionando os inspetores Green locais. Interesse de Sutton é imediatamente despertado pelo folclore local. E o menino faz um relato terrivelmente detalhado sobre os monstros. A mente de Sutton está claramente em outro lugar. Enquanto Garreus recebe na cidade. Ela orgulhosamente apresenta seu novo arado junto com os outros suprimentos, mas Sutton a interrompe, explicando que eles têm outros assuntos a tratar, deixando Ben esperando do lado de fora da loja, parecendo entusiasmado com isso. Lá dentro, eles juntam mantimentos sob os olhares odiosos dos moradores locais. Eli nota suas expressões aterrorizadas. Mas Sutton esclarece a dinâmica. Ela agradece a ajuda dele, mas o adverte para não fazer disso um hábito. No caminho de volta para casa, Sutton anuncia seu plano de plantar trigo. Ele está confiante de que o trigo sobreviverá ao inverno. Porque é o que diz seu livro. Acho que está decidido. De volta à fazenda, Ben orgulhosamente apresenta o touro pronto para o trabalho. Sutton decide dar um nome ao seu novo companheiro bovino, Ferd. Enquanto Ben corre para ajudar sua irmã, Sutton compartilha um momento com o touro. Ele se lembra de como usou mana para atrair as vacas montanha abaixo e decide tentar um truque semelhante, oferecendo a Ferd uma pedra de mana. Touro aceita avidamente o presente mágico. Com Ferd agora supercarregado, Sutton se prepara para arar o campo. Eli só pode assistir em choque enquanto eles decolam como um foguete. A dupla atravessa todo o campo em questão de segundos. Ela corre para fora, completamente perplexa com a comoção. Sutton orgulhosamente apresenta o produto final, um campo perfeitamente arado. Mas Eli é rápido em apontar que seu trabalho está um pouco torto. Ela suspira, imaginando que é assim que vai ganhar seu sustento por aqui. Sutton finge estar surpreso, perguntando se seu trabalho não ficou satisfatório. Ela confirma com um olhar impassível que sim, foi mesmo. Então, ela assume a liderança, pronta para mostrar a ele como realmente se faz. Enquanto trabalham, ela descobre que ele nunca viu um arado antes. Com os campos finalmente prontos, o trabalho deles passa para o celeiro. Sutton parece estar pegando o jeito de ordenhar as vacas, mas ele é bom demais, deixando-as com um excesso de leite. Um problema agravado pelo fato de que ninguém na cidade compraria de uma suposta bruxa. Eli sugere que eles poderiam fazer queijo ou manteiga, mas teme que estraguem. Ela admite que nunca o imaginou como um tipo agrícola. Sutton pergunta que tipo de pessoa ele parece ser. Do tipo que odiaria a aposentadoria e nunca quis ser soldado. Ele admite que não teve escolha, achando essa vida mais difícil do que a guerra. Ela pergunta por quê, e ele explica que a guerra era pelo menos previsível. Ele estava vivo, apavorado com o que o dia seguinte traria. Mas agora ele pode construir coisas, um pensamento interrompido pela chegada de Ben. Menino grita que o xerife Wells está na porta da frente. Sutton fica parado com o balde na mão, dizendo que vai cuidar disso. Xerife observa o sucesso de Sutton em recuperar seu gado. Ele pede para conversar em particular. E Sutton o convida para entrar. Sutton lhe oferece um pouco de leite fresco. Um gesto que o xerife recusa educadamente. O xerife vai direto ao ponto. Assunto, claramente chateado com o resultado. Sutton finge ignorância, perguntando o que ele poderia estar querendo dizer. Ele explica que há rumores de que ele e seu sócio foram humilhados publicamente. Sutton simplesmente diz que eles não deveriam ter roubado suas vacas. Acho que essa é a ideia dele de justiça. Xerife menciona um corpo no sopé da montanha, exigindo uma razão para não prendê-lo. Sutton finge ser um fazendeiro inocente, duvidando que o xerife o prenderia. O xerife pega o copo e bebe, aparentemente deixando o assunto de lado por enquanto. Xerife concorda que as mortes recentes provavelmente foram obra do Rei Lobo, mas avisa Sutton que uma retaliação está por vir, especialmente com a fome que se aproxima. Ele dá a Sutton um último aviso para que ele tenha mais moderação, ao mesmo tempo que lhe agradece por lidar com os criminosos. Ele chama isso de um apoio não oficial. E sai para fazer um pedido futuro de queijo. Xerife se despede, mas suas palavras de despedida permanecem no ar. Sutton apenas faz uma saudação casual, completamente imperturbável pela conversa. À medida que a noite cai sobre a fazenda tranquila, Eli pergunta sobre a visita, e Sutton explica que o xerife agora é um cliente regular.
A ideia de vender queijo na cidade desperta um pouco de esperança. E Sutton se oferece para construir uma adega para armazenamento. Mas, quando começam o processo, eles se deparam com um novo problema: encontrar os materiais certos. Sutton pondera as opções e decide que a pedra é a melhor aposta. Ele pergunta por uma fonte local. E Ellie se lembra de uma pedreira abandonada. Ela se vira para sair, dizendo que voltará logo. Ele pergunta para onde ela está indo. E ela responde que vai buscar uma banheira maior. E assim, ele parte para a floresta, movendo-se a uma velocidade que desafia a imaginação. Ele escala a face íngreme da montanha com facilidade, subindo o penhasco sem perder o ritmo. Ele chega ao cume, admirando uma vista que a maioria das pessoas precisa de cordas para ver. E encontra a entrada da mina, um enorme abismo na rocha. Ele desce na escuridão da mina, aterrissando com uma explosão de chamas para iluminar o caminho. Encontra a fonte perfeita de pedra para o novo produto deles. E reúne sua energia ardente, pronto para começar a trabalhar. Ele corta a enorme rocha com uma lâmina de calor puro, esculpindo a rocha com precisão e sem esforço. Ele derrete tudo em uma forma mais manejável, apenas para perceber que provavelmente deveria ter pedido as medidas primeiro. Mas seu trabalho é interrompido por um tremor violento repentino. Parece que sua entrada espetacular acordou algo. John avisa o mago do gelo para ficar atrás, com as mãos agora crepitando com fogo. Ele olha para as palmas das mãos, completamente perplexo com esse poder repentino. O mago se oferece para ser seu mentor, desconsiderando o homem que acabou de matar como um personagem de jogo. Ele diz a John que matar é apenas uma tarefa neste mundo, e oferece a ele uma parceria, sem outra escolha. John relutantemente aceita o acordo distorcido. Aperto de mão sela o pacto, com uma energia sombria girando ao redor deles. Mas o olho brilhante do mago revela sua verdadeira intenção traiçoeira. E ele é recebido com uma repentina refutação ardente da mão de John, enquanto o mago é consumido pelas chamas. John tenta racionalizar o assassinato. De volta ao presente, Sutton reflete sobre a promessa de Ellie. Seus pensamentos são interrompidos por uma batida na porta. A voz de Ellie interrompe seus pensamentos, pedindo para abrir uma janela, mas sua mente ainda está presa no passado. Nas ruínas em chamas de sua casa, ele se lembra de tê-la visto lá. Uma sobrevivente solitária em meio ao caos. Voltando ao presente, ele rapidamente concorda com o pedido dela. Ele finge que está em profunda meditação para restaurar sua mana. Claro, vamos ficar com isso. Ellie lembra que eles precisam pegar o arado na cidade enquanto cavalgam. Ele mantém seu segredo, perguntando sobre outros moradores do vale. Mas Ben intervém, mencionando os inspetores Green locais. Interesse de Sutton é imediatamente despertado pelo folclore local. E o menino faz um relato terrivelmente detalhado sobre os monstros. A mente de Sutton está claramente em outro lugar, enquanto Garrett os recebe na cidade. Ela orgulhosamente apresenta seu novo arado, junto com os outros suprimentos, mas Sutton a interrompe, explicando que eles têm outros assuntos a tratar, deixando Ben esperando do lado de fora da loja, parecendo entusiasmado com isso. Lá dentro, eles juntam mantimentos sob os olhares odiosos dos moradores locais. Ellie nota suas expressões aterrorizadas, mas Sutton esclarece a dinâmica. Ela agradece a ajuda dele, mas o adverte para não fazer disso um hábito. No caminho de volta para casa, Sutton anuncia seu plano de plantar trigo. Ele está confiante de que o trigo sobreviverá ao inverno, porque é o que diz seu livro. Acho que está decidido. De volta à fazenda, Ben orgulhosamente apresenta o touro pronto para o trabalho. Sutton decide dar um nome ao seu novo companheiro bovino. Ferd, enquanto Ben corre para ajudar sua irmã, Sutton compartilha um momento com o touro. Ele se lembra de como usou mana para atrair as vacas montanha abaixo e decide tentar um truque semelhante, oferecendo a Ferd uma pedra de mana. Touro aceita ansiosamente o presente mágico. Com Ferd agora supercarregado, Sutton se prepara para arar o campo. Ellie só pode assistir em choque enquanto eles decolam como um foguete. A dupla atravessa todo o campo em questão de segundos. Ela corre para fora, completamente perplexa com a comoção. Sutton orgulhosamente apresenta o produto final, um campo perfeitamente arado. Mas Ellie é rápida em apontar que seu trabalho está um pouco torto. Ela suspira, imaginando que é assim que vai ganhar seu sustento por aqui. Sutton finge ficar ofendido, perguntando se seu trabalho não foi satisfatório. Ela confirma com um olhar impassível que sim, então ela assume a liderança, pronta para mostrar a ele como realmente se faz. Enquanto trabalham, ela descobre que ele nunca viu um arado antes. Com os campos finalmente prontos, o trabalho deles passa para o celeiro. Sutton parece estar pegando o jeito de ordenhar as vacas.
Mas é um pouco bom demais, deixando-as com um excesso de leite. Um problema agravado pelo fato de que ninguém na cidade compraria de uma suposta bruxa. Eli sugere que eles poderiam fazer queijo ou manteiga. Mas teme que estraguem. Ela admite que nunca o imaginou como um fazendeiro. Sutton pergunta que tipo de pessoa ele parece ser. Do tipo que odiaria a aposentadoria e nunca quis ser soldado. Ele admite que não teve escolha, achando essa vida mais difícil do que a guerra. Ela pergunta por quê. E ele explica que a guerra era pelo menos previsível. Ele estava vivo, apavorado com o que o dia seguinte traria, mas agora ele pode construir coisas. Um pensamento interrompido pela chegada de Ben. Menino grita que o xerife Wells está na porta da frente. Sutton se levanta, com o balde na mão, dizendo que vai cuidar disso. Xerife observa o sucesso de Sutton em recuperar seu gado. Ele pede para conversar em particular. E Sutton o convida para entrar. Sutton lhe oferece um pouco de leite fresco, um gesto que o xerife recusa educadamente. Xerife vai direto ao ponto. Claramente chateado com o resultado. Sutton finge ignorância, perguntando o que ele poderia querer dizer. Ele explica que há rumores de que ele e seu sócio foram humilhados publicamente. Sutton simplesmente diz que eles não deveriam ter roubado suas vacas. Acho que essa é a ideia dele de justiça. O xerife menciona um corpo no sopé da montanha, exigindo uma razão para não prendê-lo. Sutton finge ser um fazendeiro inocente, duvidando que o xerife o prenderia. O xerife pega o copo e bebe, aparentemente deixando o assunto de lado por enquanto. Xerife concorda que as mortes recentes provavelmente foram obra do Rei Lobo, mas avisa Sutton que uma retaliação está por vir, especialmente com a fome em curso, e dá a Sutton um último aviso para mostrar mais moderação. Ao mesmo tempo que lhe agradece por lidar com os criminosos. Ele chama isso de um apoio não oficial. E sai para fazer um pedido futuro de queijo. Xerife se despede, mas suas palavras de despedida permanecem no ar. Sutton apenas faz uma saudação casual, completamente imperturbável pela conversa. À medida que a noite cai sobre a tranquila fazenda, Eli pergunta sobre a visita. E Sutton explica que o xerife agora é um cliente regular. A ideia de vender queijo na cidade desperta um pouco de esperança. E Sutton se oferece para construir um porão para armazenamento. Mas, quando começam o processo, eles se deparam com um novo problema: encontrar os materiais certos. Sutton pondera as opções e decide que a pedra é a melhor aposta. Ele pergunta por uma fonte local. E Eli se lembra de uma pedreira abandonada. Ela se vira para sair, dizendo que voltará logo. Ele pergunta para onde ela está indo. E ela responde que vai buscar uma banheira maior. E assim, ele se dirige para a floresta, movendo-se a uma velocidade que desafia a imaginação. Ele escala a face íngreme da montanha com facilidade, subindo o penhasco sem perder o ritmo. Chega ao cume, admirando uma vista que a maioria das pessoas precisa de cordas para ver. E encontra a entrada da mina, um enorme abismo na rocha. Ele desce na escuridão da mina, aterrissando com uma explosão de chamas para iluminar o caminho. Ele encontra a fonte perfeita de pedra para a nova adega deles. E reúne sua energia ardente, pronto para começar a trabalhar. Ele corta a enorme rocha com uma lâmina de puro calor, esculpindo a rocha com precisão sem esforço. Ele derrete tudo em uma forma mais manejável, apenas para perceber que provavelmente deveria ter pedido as medidas primeiro. Mas seu trabalho é interrompido por um tremor repentino e violento. Parece que sua entrada espetacular acordou algo. 2 gigantes de pedra emergem da escuridão. Ele se lembra do aviso de Ben sobre os Green locais. Ele tenta argumentar com eles, perguntando se eles podem conversar. Ele faz um gesto pacífico, com uma pequena chama na palma da mão. Ele insiste que não é necessário lutar. A resposta do Green é um rugido silencioso e boquiaberto. Ele levanta um punho enorme e, de repente, suspira resignado à violência. Oh, o horror envolto em chamas. Ele facilmente se esquiva do ataque sem ninguém por perto para ver. Ele pode finalmente se soltar e desferir um soco ardente bem no rosto do Green. Um feixe de fogo puro perfura a pele de pedra do Green. Ele admite que sentiu falta disso e planeja fazer isso rapidamente. O Green tropeça em seu parceiro. Movendo-se para ajudá-lo, ele solta um rugido furioso, pronto para outra rodada. Mas Sutton já está reunindo sua energia, lançando uma enorme bola de fogo em sua direção. A explosão atravessa o corpo do segundo Green, visando o cristal brilhante em seu núcleo. E a pedra gigante se estilhaça em uma explosão de fogo. Sutton observa a poeira assentar completamente imperturbável. Green restante lança uma saraivada de pedras em sua direção. Mas Sutton se esquiva com facilidade, já com uma bola de fogo na mão. Ele fica entre eles.
completamente imperturbável pelo número deles. Ele acha a tentativa deles de cercá-lo bastante adorável. E lança uma enorme bola de fogo. Mas sua mente volta para Ellie, a única sobrevivente nas ruínas. A explosão atinge o alvo, engolfando os Green em uma explosão de fogo. Ele se compõe. Está acabando com isso. Mas percebe que eles estão apenas defendendo seu lar. O núcleo de cristal dos Greens parece absorver as chamas. Ele pergunta se eles gostaram de suas bolas de fogo, já que agora as estão segurando. Ele se lembra do medo de Ben, um olhar pensativo em seu rosto com um estalar de dedos. Ele coloca um novo plano em ação. Uma pequena faísca se acende na escuridão. Um comando simples. Os Greens de repente param seu ataque. Confuso com a mudança, Sutton acena com a cabeça confiante, pronto para tentar uma abordagem diferente. Os Greens agora seguram as bolas de fogo, hipnotizados pelo calor. Ele reflete que ensinar-lhes sobre o fogo foi a parte fácil. Ele oferece-lhes mais mana. Um acordo pela cooperação deles, e assim, ele consegue uma nova equipe de construção, cujo primeiro projeto é um baú novo e muito resistente. Sutton pergunta à sua nova equipe o que eles têm no baú. Os Green parecem estar oferecendo a ele uma chama brilhando em seu peito. Ele percebe que eles querem trocar baú pela sua mana e, com um estalar de dedos, ele materializa o seu pagamento. Ele oferece 2 pedras de mana em troca da caixa. Green aceita o acordo, pegando as pedras com sua mão enorme e, em troca, apresenta-lhe o misterioso peito. Sutton o abre, curioso para ver o que há dentro. Ele encontra uma única flor enxertada magicamente. Uma descoberta que levanta muitas questões sobre a história desta montanha. Ele se pergunta se outros magos deixaram isso para trás, mas descarta o pensamento. Ele agradece à sua nova equipe de construção pela ajuda e deixa uma gorjeta generosa, o que, é claro, aproxima o apocalipse um passo mais. De volta à fazenda, um novo dia começa. Ellie sai e encontra Sutton dormindo em uma banheira de pedra gigante. Ela o acorda e ele cumprimenta a manhã ainda sonolento. Ela pergunta se ele passou a noite toda fora para conseguir essa panela enorme. E ressalta que ele nem se preocupou em medir se ela caberia lá dentro. Ela só consegue suspirar, imaginando o que vai fazer com ele. Ela lhe oferece um cobertor, mas ele alega que apenas trabalhou demais. Ela o provoca sobre seu hábito de trabalhar demais, convidando-o para entrar. Sutton aproveita um momento para apreciar essa nova vida, uma refeição simples, pacífica refeição com sua nova família. Mas sente que não merece nada disso. Depois de seu passado, ele sabe que o poder dentro dele poderia destruir tudo isso em um piscar de olhos. Seus pensamentos sombrios transformam a cena em uma visão horripilante. Ele se pergunta se sua magia é uma maldição destinada a iniciar outra guerra. Uma visão que consome até mesmo um menino inocente à mesa. Ele sai desse estado, alegando que tem algo a fazer primeiro, e planta a flor misteriosa que encontrou na mina. Ele se senta ao lado da flor para um momento de reflexão silenciosa. Um pequeno sorriso se forma em seus lábios enquanto ele a observa. Ellie se junta a ele, admirando a estranha nova flor. Sutton reflete sobre a natureza frágil da própria vida. Mas ela rebate que tudo é frágil à sua maneira e que, mesmo, as coisas mais fortes precisam de apoio para se manterem de pé. Um entendimento silencioso passa entre os dois. Ela descansa a cabeça no ombro dele, um simples ato de conforto. E enquanto a flor brilha, eles compartilham um momento de paz. Mais tarde, ela pergunta como ele preparou a cuba para começar a fazer queijo. Sutton explica que quer aprender o ofício corretamente. Ele sabe que, eventualmente, terá que deixá-los sozinhos. Ela lembra que algumas coisas exigem paciência. Uma habilidade que ele demonstra ao acender o fogo instantaneamente. Tanto para a paciência. Repentino inferno deixa Ellie completamente atordoada. Ele imediatamente verifica como ela está, preocupado com sua reação. Mas ela não dá importância, pronta para voltar ao trabalho. Ela explica o lento, deliberado de fazer queijo. Ele fica impressionado com sua ética de trabalho incansável. Uma característica que ela aprendeu com a avó. Ele pergunta sobre a avó dela. Descobrindo que ela morreu defendendo sua casa, ela continua sua lição, explicando o lento processo de separação dos curdos. Um processo que ela insiste que não pode ser apressado. Em seguida, ela mostra a ele como salgá-los, finalmente. Como colocá-los na prensa por 2 longos dias. Sutton fica um pouco entusiasmado demais, como Ellie explica. Levará meses até que esteja pronto. Ele acha delicioso. Mas a espera o lembra demais do campo de batalha. Com o sucesso, surge um novo problema, o armazenamento, que faz com que a mente de Sutton comece a trabalhar. Seu plano simples de uma adega rapidamente se transforma em um abrigo de sobrevivência completo.
Mas a conversa deles é interrompida por um grito frenético. Ben corre em pânico, convencido de que seu touro está morrendo. Os três correm pelo quintal para ver o que aconteceu com Ferd. Eles encontram Ferd deitado, fraco, no campo, enquanto Sutton diz aos outros que vai cuidar disso. Ele diz a Eli para praticar a autodefesa que ele lhe ensinou para a próxima viagem à cidade. Ele garante a eles que o touro ficará bem, recebendo uma lambida amigável de Ferd enquanto eles se afastam. Ben se preocupa com o pior cenário possível, sozinho com o touro. Sutton revela o verdadeiro problema e a solução. Os olhos de Ferd se iluminam, reconhecendo seu lanche mágico favorito. Touro morde avidamente sua mão inteira para pegar o petisco. Sutton puxa a mão com nojo enquanto Ferd mastiga o cristal. Lá se vai a gentileza. Ele então oferece ao touro um novo acordo, mais mana por uma melhor lavoura. Uma oferta que Ferd aceita com entusiasmo supercarregado. Sutton olha para o campo perfeitamente arado, bastante satisfeito com o resultado. Ele joga outra pedra de mana para seu companheiro super animado. Mas o touro de repente sai correndo a toda velocidade, correndo pela floresta com uma energia renovada. Ele encontra uma das outras vacas, que parece igualmente confusa. Primeiro, Ferd solta um bufo e dá uma cabeçada em uma pedra próxima. Em seguida, começa a cavar o chão com uma intensidade estranha. Sutton o alcança, curioso sobre o novo hobby de paisagismo de seu touro. Mas a outra vaca parece proteger ferozmente o local. E do buraco começa a emergir uma estranha videira brilhante. Sutton olha para a planta estranha, sentindo uma assinatura de mana que ele nunca viu antes. Ele percebe que Ferd estava enterrando seus cristais de mana e repreende a planta por isso. A planta recua. E Sutton observa com tristeza que até mesmo a natureza pode sentir o monstro que ele é. Ele imagina que deve ser isso que o touro tem comido, esperando que não haja efeitos colaterais. Ele dá a Ferd uma última pedra de mana como recompensa por um dia de trabalho árduo. Com suas tarefas concluídas, Sutton volta para a fazenda ao pôr do sol. Ele chama por Eli, mas a encontra. E bem em silêncio no escuro, com os olhos vendados. Ele começa a contar a ele sobre o touro, mas para, sentindo que algo está errado. De repente, Eli se lança para a frente, atingindo no pescoço com um objeto pontiagudo e, com uma força surpreendente, ela o joga por cima do ombro. Bem, o treinamento parece estar funcionando. Sutton cai no chão com Ben em cima dele. Menino então começa a espancá-lo com uma vassoura. Eles explicam que isso foi apenas um teste surpresa sobre suas próprias lições de autodefesa. Sutton recupera o fôlego enquanto Eli lhe diz que ele precisará ser mais rápido do que isso. Ela admite que queria testar suas habilidades contra um ex-cavaleiro real. Mais tarde naquela noite, uma escuridão silenciosa se instala sobre Fireford. Mas dois homens saem cambaleando do salão comemorando um trabalho bem feito. Um deles se afasta sozinho, tomando um gole de sua garrafa, sem perceber que está sendo seguido por uma figura sombria. Um fósforo acende na escuridão enquanto uma voz familiar cumprimenta o estranho. O homem se vira nervosamente, perguntando quem está espreitando nas sombras. A figura sombria explica que está ali apenas para dar um rápido olá. Mas o homem sorri, bloqueando o golpe com sua espada. Ele se gaba de quase ser um cavaleiro real. Quase não conta, amigo. A figura sombria apenas sorri, explicando que nenhuma preparação pode protegê-lo disso. A luta termina em um instante, sem ser vista pela cidade adormecida, deixando mais um corpo para ser encontrado pela manhã. Alguns dias depois, os moradores se reúnem para o funeral do Sr. Tanner na fazenda. Sutton começa a trabalhar na nova adega. Ele cava incansavelmente, escavando um enorme buraco na terra. Eli e Ben só podem observar enquanto o buraco fica cada vez maior. Ele finalmente declara que está profundo o suficiente. Quando Eli lhe oferece uma bebida, ela sugere que ele talvez queira fazer uma pausa no trabalho árduo. Mas Sutton brinca que não é hora de se aposentar. Ben corre, ansioso para ajudar na construção. Sutton brinca, alertando-o para evitar mais incidentes relacionados às janelas. Ele dá ao menino um martelo e uma nova tarefa para se concentrar, agora que a escavação está concluída. Ele anuncia que precisam de algumas pedras muito grandes. Ele observa a falta de pedras adequadas nas imediações. Então decide levar Ferd em uma pequena excursão de volta à fazenda. Eli tranquiliza as outras vacas, enquanto Ben começa a trabalhar em seu próprio projeto de construção. Sutton e seu touro superpotente correm pelas planícies. Eles logo chegam a um local muito mais promissor. Enquanto isso, Eli só pode imaginar o que ele está tramando. E Ben pensa na melhor maneira de montar a madeira. Sutton, é claro, opta por sua abordagem sutil de sempre.
Ele pergunta ao seu touro se ele nunca viu isso antes. Ele volta com um carrinho cheio de pedras para o novo vendedor. Mas Ferd parece estar reclamando do peso da carga. Sutton pergunta sarcasticamente se é muito pesado enquanto carrega uma pedra. E oferece ao touro outra pedra de mana como motivação, dizendo-lhe para não se acostumar com isso. Sutton lidera o caminho de volta. Eles chegam e encontram Ben tentando construir algo. Sutton deixa cair sua enorme pedra com um baque que faz o chão tremer. Barulho repentino pega Ellie completamente de surpresa. E faz com que Ben erre o prego e acerte o polegar. Em vez disso, os adultos correm para ver o menino que está chorando. Menino se pergunta se o leite é a chave para o poder de Sutton. Ellie decide que é hora de encerrar o dia. Mas Sutton promete terminar a adega pela manhã. E assim uma noite tranquila se instala. Enquanto Sutton trabalha incansavelmente para construir a fundação da nova adega. Usando sua magia ardente para fundir as pedras, pronto para concluir o trabalho. Na manhã seguinte, um cavaleiro solitário se aproxima da propriedade de um ponto estratégico no telhado, e vemos que é o xerife George. Mas, quando ele levanta a mão para bater, uma voz lhe diz para parar. Sutton aparece, dizendo-lhe para deixar os outros descansarem após um longo dia. Mas o xerife não está ali para gentilezas. Exigindo saber o que Sutton sabe. Xerife acusa Sutton de fingir ignorância sobre a situação. Ele diz para ele parar com isso. Confirmando que há um problema muito grande. A julgar pela sua expressão sombria, Sutton cansa-se do silêncio. E pede que ele vá direto ao ponto. O xerife parece perceber que Sutton realmente não tem ideia do que está acontecendo. Seu tom muda para uma advertência séria de que ele e Ellie precisam fugir. Ele revela que houve outro assassinato. Fanático que atacou Ellie. Sutton fica completamente indiferente, dizendo que ele não fará falta. Acho que ele não vai enviar flores. Xerife explica que a cidade agora os culpa pela morte. Sutton se pergunta por que isso é tão diferente. Já que Ellie é suspeita há anos. Xerife explica que o homem era amado, mas tinha seus próprios segredos obscuros. Mas Sutton está cansado de fugir. Dizendo ao xerife que vai ficar. George simplesmente o avisa para tomar cuidado. E vai embora. Sutton pode. Só se pergunta se um dia normal é pedir demais de volta na fazenda. Pela manhã, o sol nasce, a conversa é acordada por Ellie. Que se pergunta quem estava lá fora. Sutton volta para casa. Sua mente pesada com as notícias. Ele chama por Ellie. Que fica chocada ao ver que ele ficou acordado a noite toda. Ela pergunta se está tudo bem. Mas ele só consegue dizer que é complicado. Ele a leva para fora para mostrar a ela a adega concluída. Ele explica que a cidade agora acredita que eles mataram o Zealot. Mas tenta tranquilizá-la com sua solução única. Porão é um abrigo antiaéreo totalmente equipado com um túnel de fuga. Ele esclarece que tudo isso foi construído antes do aviso do xerife. Ela tem que admitir que é um bom abrigo para o apocalipse. Ele diz a ela que nunca mais quer que ela sofra assim. Prometendo que a chama eterna não pode alcançá-la aqui. Uma promessa que parece trazer-lhe um momento de paz. Ela então revela que também tem um presente para ele. Um gorro de dormir com estampa de vaca, perfeito para qualquer fazendeiro aposentado. Sutton segura o gorro, perguntando se essa é a dica dela para que ele durma um pouco. Ela apenas sorri enquanto ele aceita o presente, dizendo que é perfeito. E parece que ele levou o conselho dela a sério, desfrutando de uma soneca tranquila com sua companheira bovina. A aposentadoria parece lhe cair bem, mas mais tarde. Ele descobre que a flor mágica que plantou desapareceu. Ele suspeita que os sombrios estejam envolvidos. Mas a voz de Ellie interrompe seus pensamentos. Ela o vê indo embora. Notando que ele parece estar com pressa. Ele recusa a oferta dela para jantar. Dizendo que tem um compromisso importante. Uma resposta que claramente fere os sentimentos dela. Ele promete voltar pela manhã. E ela relutantemente aceita sua palavra. Sutton corre de volta pela floresta. Pulando entre as árvores com uma velocidade impossível. E aterrissando com graça ardente antes de descer de volta para na mina familiar. Ele pousa e encontra uma estranha novidade na caverna. Sua flor desaparecida foi replantada ali. E os sombrios construíram uma estátua em sua homenagem. Ele tem que admitir que o trabalho deles é impressionante. Mas sua atenção é atraída por outro baú de pedra. Ele inspeciona a fechadura, percebendo que ela já havia sido violada com uma explosão de energia ardente. Ele quebra a fechadura. Dentro, ele encontra um conjunto de velhas vestes de mago e um livro misterioso, um grimório de mago. Uma relíquia de uma época em que as pessoas matavam por tal poder. Ele sabe que abrir essas coisas geralmente resulta em uma explosão de fogo.
Ele espera que finalmente contenha as instruções para essa nova vida estranha. Mas ele hesita, sabendo que poderia conter um feitiço capaz de destruir o mundo. Ele decide não fazê-lo, acreditando que ninguém deveria exercer esse tipo de poder. Afinal, a guerra foi travada para livrar o mundo da destruição da magia. Ainda assim, ele está impressionado com a inteligência de Green ao desenhar um símbolo na pedra. E espera que essa flor estranha seja a chave para criar um novo tipo de cultura. Sutton decide que é hora de reunir os materiais para a adega deles. E então faz outra viagem de volta à cidade. Sua presença imediatamente deixa os moradores locais nervosos. Ele pode sentir os olhos deles sobre ele, imaginando o que ele está fazendo de volta. Ele chega no que parece ser uma loja de suprimentos para mineração. Mas é recebido com hostilidade. Sutton apenas suspira, explicando que está ali para fazer algumas compras. Ele avisa ao jovem que ameaçá-lo é uma péssima escolha de vida. Nesse momento, Garrett aparece, repreendendo seu funcionário pelo mau atendimento ao cliente. Ela pega a lista com um sorriso, mandando o garoto apavorado embora. Garrett concorda em ajudar com os retoques finais em sua adega. Sutton pergunta sobre seu aprendiz, que parece um pouco nervoso. Ela o avisa que o homem assassinado era amigo do Rei Lobo. Ao sair, aprendiz pergunta se os rumores são verdadeiros. Ele se pergunta se Sutton é uma assassina. Assim como os outros, mas Garrett rapidamente o interrompe, defendendo o caráter de Sutton. A cena muda para uma mulher se perguntando se John voltou para casa. E vemos um John mais jovem atormentado por pesadelos. Sua mãe bate na porta, perguntando se ele está acordado. Ele volta ao presente, fingindo meditar quando Ellie entra. Sutton acorda com o cheiro de panquecas. Ellie confirma que o café da manhã está fresco e quente na mesa. E pergunta o que era tão importante que ele perdeu o jantar. Ele mostra a flor mágica, explicando suas suspeitas sobre ela, que imediatamente explode em uma exibição de magia azul e ardente. Ben sugere plantá-la no porão, longe da luz do sol. Mas o café da manhã é interrompido por uma batida repentina na porta. Sutton vai atender e encontra uma grande sombra esperando por ele do lado de fora, um grupo de homens, ladeados por dois lobos enormes. Ele confirma sua identidade, perguntando se está falando com o Rei dos Lobos. Rei dos Lobos sorri sarcasticamente, confirmando sua identidade. Ele elogia Sutton por seu comportamento calmo. Seus animais de estimação rosnam ao seu lado. Um dos lobos se aproxima desconfortavelmente. Com os dentes à mostra, Sutton vai direto ao ponto, exigindo saber seu propósito. O Rei dos Lobos dá a entender que a razão é óbvia. Uma ameaça em seus olhos. Ele está ali para se vingar. E não está sendo sutil sobre isso. Sutton mantém sua posição com Ellie e Ben observando por trás. Rei dos Lobos elogia a fazenda enquanto sua matilha se espalha pelo quintal. Sutton pede que ele esclareça sua ameaça velada. Ele observa a rapidez com que Sutton consertou um lugar que antes estava indefeso. Sutton finge ignorância, fingindo não entender. O Rei Lobo o acusa de assassinato e roubo. Mas Sutton o corrige em um detalhe importante. Ele cospe no chão, um claro sinal de desrespeito. O Rei dos Lobos reivindica a propriedade de tudo que está em sua toca, incluindo as vacas. Ele então insinua que Ellie e Ben também são sua propriedade. Os olhos de Sutton se estreitam, sua paciência claramente no fim. E empurra o Rei Lobo para trás, um claro aviso ao líder bandido. Risos, chamando isso de uma atitude corajosa, enquanto seus animais de estimação ficam irritados. Mas antes que Sutton possa agir, Ellie chama seu nome. Ela se coloca entre eles, exigindo que os deixem em paz. Rei Lobo joga um petisco para um de seus animais de estimação, zombando de Ellie e Sutton como assassinos que não são tão durões assim. Ele acha engraçado que eles tenham matado Zealot, chamando de fraco. Mas rapidamente se volta contra seus próprios homens por rirem, lembrando-os de sua recente derrota humilhante. Ellie o empurra, dizendo para ele mostrar um pouco de respeito. Ele levanta a mão, impedindo seus homens de retaliar. Ele então lhe dá 3 dias para devolver suas vacas e sair da cidade. Mas Sutton dá um passo à frente e pergunta, o que acontecerá se eles não o fizerem? O Rei Lobo apenas sorri e estala os dedos. Ele avisa que seus lobos estão famintos após a longa viagem. Mas Sutton apenas sorri, imaginando que ele seria uma refeição difícil. O Rei Lobo admite que ele tem coragem, mas reitera seu prazo de 3 dias. Ele solta uma risada condescendente e arrogante, com uma última ordem aos seus homens. Ele se retira. Ellie pergunta o que deu nele. Mas Sutton está simplesmente farto de valentões. Ele decide que terá que ficar por lá até que os bandidos sejam eliminados. Mais tarde, os 3 se sentam em um silêncio tenso.
Eli quebra o silêncio, lembrando do ultimato do Rei Lobo. Ela pergunta se ele vai desistir das vacas. Mas Sutton tem uma filosofia diferente. Sutton explica sua filosofia sobre o medo, concluindo que as ameaças do Rei dos Lobos não têm significado para ele. Um entendimento silencioso se estabelece entre ele e Eli, e quando um novo dia amanhece na fazenda, Sutton volta ao trabalho simples de cuidar de seus campos, mas sua paz é interrompida por um visitante inesperado. Jonas, que trouxe 2 novas pessoas para a fazenda. Ele apresenta Gofried, o comerciante caravaneiro local. Um homem com um sorriso um pouco exagerado. Mas o outro homem parece reconhecer Sutton de algum lugar e deixa escapar seu nome completo, quase revelando um segredo que Sutton preferia manter enterrado. Comerciante Gofried fica imediatamente encantado com Eli. Sutton pede a ela que mostre a Jonas o novo queijo. Muito contra a vontade dela, ele lança um olhar suplicante, lembrando-a do trabalho árduo que tiveram. Ela concorda relutante, dizendo que ele lhe deve um grande favor. Enquanto se afastam, Sutton volta sua atenção para o comerciante e sua fachada de fazendeiro amigável cai. Em um instante, o comerciante imediatamente cai de joelhos, implorando por perdão. Ele se prostra, saudando a chama eterna. Bem, tanto faz manter um perfil discreto. O poder de Sutton ganha vida, confirmando os piores temores do homem. Ele vai direto ao ponto. Exigindo saber quem o enviou, o comerciante implora por misericórdia, revelando que Sutton uma vez salvou sua vida. Ele relata uma batalha em que a identidade de Sutton foi brevemente exposta. Sutton ordena que ele mantenha sua identidade em segredo ou enfrente as consequências. Ele faz uma pergunta assustadora: por que o comerciante ainda está vivo? Ele explica que precisa de um contato local, e o comerciante acabou de se voluntariar. O comerciante, no entanto, parece achar que está é uma missão sagrada. Acho que ele é um fã derrotado. Sutton simplesmente concorda em chamá-la de missão sagrada. Comerciante comemora um pouco alto demais para uma missão secreta. E, claro, ele ouve a única coisa que não deveria ter ouvido. Os 2 homens tentam disfarçar com risadas nada convincentes. Comerciante tenta disfarçar chamando Sutton de herói que purificará o mundo. Mas Eli o interrompe, lembrando de que seu herói é um assassino em massa. Enquanto debatem a descrição do trabalho de um deus, Sutton tenta mudar de assunto. Ela lembra a eles o custo daquela guerra, revelando que perdeu sua família, e assim, a tensão é quebrada por Jonas e um prato de queijo. Ele dá uma mordida e declara que está delicioso. Sutton então faz ao comerciante uma sugestão bastante enfática para que ele experimente um pouco. O comerciante, aterrorizado, rapidamente aceita, pegando um pedaço do prato. Jonas pede sua opinião, completamente alheio à ameaça silenciosa, e o comerciante começa a elogiar, talvez com um pouco de entusiasmo demais. Comerciante continua com seus elogios exagerados ao queijo. Sutton o interrompe, dando todo o crédito a Eli por sua habilidade. Gofried fica impressionado com o simples conceito de cheddar. Sutton descarta sua atuação e se retira para pegar uma lista, mas não sem antes dar a Jonas um aviso silencioso e firme para se comportar enquanto Sutton se afasta. Gofried imediatamente começa a falar de negócios. Eli confirma que eles planejam vender seu queijo em cerca de um mês. Comerciante se oferece ansiosamente para comprar todo o estoque dela. Ele explica sua paixão, autodenominando-se um conhecedor de queijos. Ele acredita que o queijo mais duro dela tem um potencial incrível para o mercado. Ele vê uma oportunidade de ouro para comercializar o queijo como um produto exclusivo. Mas Sutton interrompe o discurso de vendas, entregando-lhe uma nova lista de compras. O comerciante aceita ansiosamente, prometendo buscar os itens imediatamente. Eli só pode observar sua bajulação com puro desgosto. Jonas aproveita o momento para chamá-la à parte para uma conversa privada. Ela pergunta por que ele esperou, mas ele alega que estava muito fascinado pelo queijo. Ele confirma os piores temores dela. Houve outro assassinato na cidade. A vítima, ele revela, foi o próprio lojista que a assediou. E agora toda a cidade está apontando o dedo diretamente para ela. Ele oferece seu apoio, alegando estar do lado dela. Jonas se inclina, plantando uma semente de dúvida sobre Sutton. Ele imediatamente refuta a afirmação, mas Jonas zomba de sua convicção. Ele oferece sua proteção, com intenções nada nobres, mas ela afasta sua mão com um tapa, exigindo que ele saia imediatamente. Jonas recua, fingindo concordar com os desejos dela. Mas ele se vira, jurando caçar a verdadeira bruxa. Ele promete uma execução pública sem piedade. Aparentemente, ele está concorrendo à prefeitura.
Uma última ameaça assustadora paira no ar, direcionada diretamente a ela. Lá fora, o comerciante pergunta a Sutton sobre a situação de Ellie. Sutton endurece a expressão ao pedir esclarecimentos. Comerciante aponta o ódio óbvio de Ellie pela chama eterna. Sutton pergunta se ele pode realmente culpá-la. Depois do que o próprio Sutton fez na guerra. Ele agarra o homem pelo colarinho e manda ele ficar quieto. Gofried entra em pânico, prometendo melhorar, enquanto o poder de Sutton se intensifica. Mas Sutton descarta suas palavras como promessas vazias. Ele pergunta se o comerciante sabe como é perder tudo. Ser nada além de um fogo que consome tudo que toca. Homem aterrorizado insiste que é apenas um simples vendedor. Sutton o solta, dizendo-lhe para se limitar ao que sabe fazer. Jonas chama Sutton, pronto para encerrar a visita. Ele percebe a expressão preocupada de Ellie e pergunta sobre o que eles estavam conversando. Ela rapidamente descarta a preocupação dele, alegando que estavam apenas discutindo negócios e que ela decidiu assumir o controle da distribuição de queijos. Ela olha nos olhos de Gofried, dizendo que farão as coisas do jeito dela. Ela rejeita o modelo de negócios dele, estabelecendo regras com uma confiança recém-descoberta. Tanto Jonas quanto o comerciante ficam sem palavras com sua declaração repentina. Gofried sussurra para Jonas que entende a atração, chamando-a de fogosa. Ele então aperta a mão dela, concordando com os termos dela e chamando-a de Senhora Sutton, um título que deixa tanto ela quanto Sutton confusos. E tentando explicar. Comerciante acena um adeus alegre, embora um pouco forçado, enquanto Sutton silenciosamente considera o assassinato. Ellie pergunta o que ele está murmurando. Ele rapidamente disfarça, com um rubor surgindo em seu rosto. Ele estava apenas admirando o belo pôr do sol, é claro. Mais tarde naquela noite, Ellie está sozinha com seus pensamentos na cozinha, as palavras do comerciante ecoam em sua mente, Senhora Sutton. Mas ela sabe que não pode confiar nele se ele ainda é leal à chama eterna. Na manhã seguinte, Sutton a cumprimenta e ela pergunta sobre seu trabalho. Ele confirma que todos os 25 acres estão plantados, perguntando sobre o rendimento esperado. Ela sugere de brincadeira que ele consulte seu fiel manual de agricultura para obter a resposta. Ele lê o livro e dá a ela uma estimativa do rendimento. Mas ele para notar algo em sua bochecha. Ele gentilmente limpa, apesar dos protestos nervosos dela, e por um momento, ar entre eles fica elétrico. Ele rapidamente se esconde atrás do livro. Arrepender-se do gesto, mas como ainda mantém segredos, muda de assunto, perguntando sobre os fundamentos da medição. Ela explica o conceito de alqueire, uma lição que não se encontra no livro dele. Ele dá uma mordida em um biscoito, aproveitando o momento simples. Mas a paz deles é quebrada quando Ben irrompe com notícias urgentes. Notícias que são imediatamente esquecidas quando ele vê os biscoitos proibidos. Os dois adultos rapidamente tentam eliminar as provas. Ambos negam a existência de mais biscoitos. Uma negação que Ben não aceita muito bem. Ele aponta para o último biscoito restante na mesa, mas Ellie é mais rápida. Pegando num piscar de olhos, ela dá-o a Sutton, alegando que ele o mereceu por seu trabalho árduo. Ben protesta, argumentando que suas tarefas são igualmente importantes. Sutton muda de assunto com delicadeza, perguntando sobre as pegadas de lobo, mas Ben mantém sua posição, ligando a informação aos biscoitos. Então Sutton aumenta a aposta, oferecendo doces em troca, um verdadeiro mestre da negociação. Menino conta ansiosamente os detalhes, com um saco de doces erguido. Sutton diz para ele se limpar para que possa mostrar as pegadas enquanto Ben sai correndo. Sutton volta-se para Ellie com um assunto mais sério. Ele sugere que investiguem os assassinatos para limpar seus nomes. Ellie concorda, pronta para compilar uma lista de suspeitos e motivos com um plano em andamento. Sutton se prepara para verificar as pegadas de lobo na floresta. Ben explica que as pegadas têm menos de um dia. Mas ele tem uma questão muito mais urgente em mente. Ele pergunta desajeitadamente se Sutton e sua irmã são um casal, seu maldito romântico. Uma pergunta que deixa Sutton completamente sem palavras. Sutton fica sem palavras, mas Ben rapidamente muda de assunto, apontando para uma armadilha que ele fez. Sutton fica impressionado com a habilidade, ao saber que Ellie lhe ensinou o básico. Ele se oferece para mostrar ao menino algumas melhorias. Depois de verificarem as pegadas, os dois se dirigem para as profundezas da silenciosa Misty Woods. Enquanto caminham, Sutton pergunta se o menino tem medo do fanático. Ben tenta parecer calmo, mas seu suor nervoso denuncia. De repente, o estalo de um galho ecoa no silêncio.
Menino imediatamente entra em pânico, escondendo-se atrás das pernas de Sutton. Sutton calmamente aponta que o lobo era apenas um galho. Lá se vai a ideia de não ter medo. Ben tenta se recuperar rapidamente, fingindo que sabia disso o tempo todo. Menino insiste que estava apenas mantendo Sutton alerta. Ele então aponta para fora das pegadas do lobo que eles vieram encontrar. Sutton recompensa seu olhar atento com outro saco de doces. Ele inspeciona o príncipe, confirmando que 4 dos animais de estimação do rei lobo passaram por ali. Ben pergunta animado se eles podem construir uma armadilha gigante para detê-lo. Mas Sutton explica gentilmente que seu alvo provavelmente é inteligente demais para isso. Seus olhos se voltam para o pico distante e enevoado da montanha. Sutton explica que as lições de um velho caçador sobre armadilhas salvaram sua vida durante a guerra. E então eles começam a trabalhar na montagem de uma enorme armadilha. Ele não consegue deixar de se maravilhar com quão pacífico este vale em comparação com o resto do mundo. Mas seu momento de paz é interrompido por um uivo distante. Sutton sorri. Percebendo que essa vida não é tão diferente da sua anterior, ele saca uma lâmina familiar da bainha, dizendo a Ben para ir para casa. Ele tem alguns lobos para caçar. Mais tarde, ele anuncia que os 3 dias do Rei dos Lobos acabaram e, de uma bolsa, tira um pequeno arsenal. Acho que a aposentadoria não veio com um plano de pensão. Ben e Eli só podem ficar olhando, se perguntando onde ele escondeu tudo isso. Menino pede para segurar a espada, e Sutton atende ao pedido. Ele luta com o peso enquanto Sutton explica sua origem. Sutton então polia uma adaga, observando suas vantagens práticas. Ele pergunta, o que é melhor do que uma adaga? E Ben tem a ideia certa. Sutton diz para eles ficarem dentro de casa, verificando se Eli está pronta para usar sua lâmina. Ben reclama por não ter recebido uma. Mas Sutton lembra-lhe das suas tendências destrutivas com um martelo. Ele diz para eles trancarem tudo, prometendo um rápido retorno, olha para a lua cheia, achando a atmosfera perfeita para uma caçada. Um barulho nas árvores faz com que um bando de pássaros se espalhe pela noite, das sombras. Rei dos Lobos e sua matilha emergem. Uma de suas companheiras, Rosalie, questiona se tudo isso é realmente necessário para um fazendeiro. O Rei dos Lobos responde bruscamente, lembrando-a de que Sutton é um detentor de classe, mas ela apenas ri, zombando dele por ter medo de um único cavaleiro. Rei Lobo lembra a ela que as aparências enganam, mas seus homens apenas discutem sobre quem é mais forte. Rosalie rapidamente dissipa a tensão com um pouco do encanto das árvores. Sutton ouve enquanto Rei Lobo relata seus supostos feitos. Ele percebe que o homem acredita genuinamente que é o assassino da cidade, e decide que é hora de encontrar um campo de batalha mais adequado. Ele gostaria de poder simplesmente queimar tudo, mas isso revelaria seu disfarce. De repente, um dos lobos solta um latido furioso. O Rei dos Lobos descarta isso como sendo um esquilo. Claramente um mestre da dedução. Rosalie fica impaciente e corre à frente para explorar, ignorando seus avisos. O Rei dos Lobos rende os dentes, claramente irritado com a atitude dela. Seu companheiro se preocupa que ela seja derrotada. Mas o Rei dos Lobos parece não se importar com esse resultado. Enquanto isso, Sutton caminha sozinho por uma clareira na floresta. Ele para ao sentir a assinatura de mana de outro detentor de classe. Ele vira a espada na mão, pronto para lutar. Uma voz o chama dos galhos de uma árvore alta. Rosalie se apresenta, feliz por finalmente tê-lo encontrado. Sutton pergunta se ela faz parte da equipe do Rei Lobo. Ela tenta intimidá-lo com uma história sobre outro John que conheceu uma vez. E salta para atacá-lo, sem nem mesmo acertar o nome dele. Ela ignora o nome dele, avançando com sua espada. Mas Sutton é igualmente rápido, desviando do golpe com facilidade. Um pequeno corte aparece em sua bochecha. Mas ele parece gostar do desafio. Ela pousa graciosamente. Impressionada por ele ter conseguido acompanhá-la, ela o provoca, perguntando se ele está com medo de mostrar suas próprias habilidades. Sutton responde calmamente que não será necessário. Ela insiste, dizendo que é rude não retribuir o favor. Bandidos de Lowell com boas maneiras. Isso é ridículo. Ele aperta o punho, finalmente concordando com o pedido dela. Ela explica que o Rei Lobo queria vivo, mas ela não é do tipo que compartilha. Sutton acha que é um desperdício ela morrer por causa das vacas de outra pessoa. Ele abate sua espada em um arco poderoso. Suas espadas se encontram com um estrondo retumbante. Rosalie apenas sorri, seus olhos selvagens de excitação. Sutton golpeia novamente. Mas ela desaparece em um borrão. Ele examina a floresta tentando rastrear seus movimentos. Mas uma saraivada de adagas voa repentinamente em sua direção.
Ele está cercado por várias cópias dela saltando através pelas árvores enquanto os clones atacam por cima, e a verdadeira avança. Sutton lança um arco de fogo com sua própria lâmina desviando sem esforço cada um dos projéteis. Ele se vira para enfrentá-la, com sua espada pronta para a luta. Ela aparece atrás dele, convidando-o para uma dança mortal. Sutton balança sua espada, avisando-a que essa é uma boa maneira de perder uma mão. A lâmina bate no chão, e ele admite que pode estar ficando enferrujado, mas não o suficiente para errar as adagas que voam em sua direção. Ele salta no ar, esquivando-se de seus clones com graça acrobática, equilibrando-se em sua espada. Ele está completamente cercado por suas ilusões. Acho que isso é o que se considera uma recepção calorosa por aqui. Ele percebe que ela é uma ladina de alto nível, rápida demais para ser rastreada apenas pela visão. Então ele fecha os olhos, concentrando-se na assinatura de mana dela em vez de um movimento que parece ofender profundamente seu senso de espetáculo. Ele identifica a verdadeira Rosalie entre as falsas. E com um único golpe de sua espada, ele encontra sua abertura. Mas hesita por um momento. Ele opta por um golpe não letal, desarmando-a instantaneamente. Afinal, ele não pode dar ao xerife George outro corpo para investigar. Sua atenção muda quando o resto dos bandidos finalmente chega. Ele diz a Rosalie que ela não foi rápido o suficiente. Para terminar o trabalho, o rei dos lobos o cumprimenta com um sorriso predatório. Ele dá as boas-vindas sarcásticas a Sutton, perguntando onde estão suas vacas. E então comete o erro de perguntar onde está sua Ellie. Sutton segura a ferida Rosalie, dizendo ao rei lobo que suas prioridades estão erradas. Mas o líder dos bandidos a descarta como apenas mais uma de suas mascotes. Ela tenta alertá-lo sobre a verdadeira força de Sutton, mas ele a silencia. Ele promete que ela será punida por seu fracasso. Os olhos do rei dos lobos brilham quando ele pergunta sobre seu título. Ele lança um ataque poderoso. Seus lobos cercam sua presa. Sutton apenas levanta o chapéu, completamente indiferente à exibição. Ele bate com a adaga no peito, liberando um poder ardente que mantinha oculto. Rosalie só consegue olhar, percebendo que ele estava se contendo o tempo todo. Os bandidos reconhecem sua adaga como um raro escudo Magitech. Sutton pergunta se eles estão interessados em seu brinquedinho. Rei dos Lobos jura que vai tirá-lo dele e ordena o ataque. Os lobos avançam, seus olhos vermelhos brilhando no escuro. Ele diz que odeia chutar um cachorro, mas faz uma exceção muito convincente. Outro lobo se lança sobre ele por trás, com as mandíbulas abertas, e recebe um soco forte no rosto pelo seu esforço. À margem, Rosalie segura o lado do corpo, ainda sentindo a dor, mas o rei dos lobos agarra-a, perguntando para onde ela pensa que está indo. Ele ordena que ela ataque, sua voz cheia de ameaça. Mas Sutton já está se movendo, desviando de uma saraivada de punhais. Ele leva uma flecha nas costas, mas ainda assim desferiu um golpe certeiro. Bandido percebe que suas costelas quebradas não parecem atrasá-lo. O rei lobo chama de covarde por se esconder atrás de seus animais de estimação. Acho que a ironia passa despercebida pelo cara que usa um escudo humano. Sutton apenas responde que duas cabeças pensam melhor do que uma. Ele salta para frente, dizendo ao bandido que sua luta é com ele. E Rosalie é jogada de lado, sua parte nessa luta agora terminada, enquanto os dois homens se enfrentam. Bandido provoca a força de Sutton, ele libera uma habilidade poderosa, prometendo fazer muito melhor. Rosalie chama seu chefe, pronta para atacar por trás. Mas Sutton já está em movimento, desviando uma saraivada de projéteis. Ele pergunta a Rosalie se é assim que ela retribui por suas costelas quebradas. Ela responde que é também por ter salvado sua vida. Quando o outro bandido ataca, Sutton a chuta para longe da explosão. Ele a agarra, lembrando-a de que já a salvou 2 vezes. O rei lobo ruge, jurando que Sutton não escapará. Ele e sua matilha avançam com intensidade selvagem. Sutton calmamente observa que ele não precisa agir como seus animais de estimação. Rei Lobo morde seu braço, mas acaba com a boca cheia de fogo e, com um golpe violento, Sutton manda o líder bandido voando. Ele cai com força, recebendo uma lição simples de boas maneiras dos espectadores. Os outros bandidos observam incrédulos. Rosalie percebe que Sutton está tão perturbado quanto seu chefe. Ela tenta convencer seu companheiro a recuar, mas ele se recusa a abandonar seu líder. O Rei Lobo se levanta, liberando uma poderosa explosão de energia. Um ataque que Sutton desvia com um movimento casual do pulso. Líder bandido se aproxima dele, sua arma crepitando com poder, mas Sutton a destrói com um golpe ardente. Imperturbável pelo truque de festa,
E com um chute poderoso final, ele manda o Rei Lobo sentar. O Rei Lobo derrapa até parar, caindo com força no chão. Sutton fica em pé sobre ele, elogiando sua obediência. Ele larga a arma do homem, dizendo-lhe para ir buscar o líder dos bandidos. Seetes, com seu orgulho completamente destruído, mas se levanta, rindo com um novo respeito. Ele libera seu verdadeiro poder, uma aura sombria brilhando ao seu redor. Seus olhos de lobo brilham com a mesma energia malévola. Sutton percebe que ele está transferindo mana, uma habilidade de domador de alto nível. Rei dos Lobos dá a ordem e sua matilha avança. Sutton enfrenta o ataque com sua lâmina flamejante. Num movimento rápido, um dos lobos crava os dentes profundamente na perna de Sutton, enquanto o outro se agarra ao seu braço com uma mordida violenta. Ele está completamente cercado pela matilha selvagem e supercarregada. Ele calmamente lembra a eles da regra de não morder. Rei dos Lobos explica sua pequena armadilha. Os lobos agora são bombas vivas. Sutton parece achar esse novo desenvolvimento interessante. O líder dos bandidos revela que os sobrecarregou com mana. Uma tática cruel e desesperada. Ele dá a Sutton uma escolha: deixá-los mastigar seus ossos ou enfrentar a explosão, uma situação sem saída. E o Rei Lobo está aproveitando cada segundo disso. Mas Sutton simplesmente considera toda a estratégia ridícula. Ele sabe que poderia acabar com isso em um instante. Mas revelar seu verdadeiro poder comprometeria seu disfarce. Rei Lobo apenas ri, achando a situação hilária. Ele adoraria ver Sutton ser despedaçado. Mas ele tem alguns assuntos pendentes para resolver. Ele chama seu companheiro, um homem chamado Jamal. Ele dá a ordem para limpar a bagunça quando tudo acabar e, com isso, Rei Lobo se retira. O grandalhão admite que até ele tem medo dos métodos do seu chefe. Mas promete fazer com que a morte de Sutton seja rápida, na presença de testemunhas. Sutton decide drenar a mana do lobo. Ele agarra o lobo mais próximo. Sua mão brilha com um poder ardente. A besta recua enquanto sua energia é sugada. E é jogada de lado, completamente esgotada e derrotada. Jamal olha incrédulo, percebendo que este não é um fazendeiro comum. Sutton calmamente despacha o resto da matilha, confirmando que é um mago. Bem, lá se vai o plano de aposentadoria tranquila. Ele se vira para Jamal, explicando seu pequeno segredo. Saia, mas o grandalhão permanece firme. Não mais com medo de monstros. Ele se prepara, pronto para lutar contra um assassino lendário e, com um grito de guerra final, ele balança seu enorme machado. Sutton defende o golpe pesado com sua própria lâmina. Jamal o provoca, chamando Eli de bruxa por se aliar a um monstro. Mas Sutton agarra seu punho no meio do movimento e dá um chute rápido na parte de trás de sua perna. Grandalhão tropeça e cai de joelhos. Sutton lhe dá um simples aviso: deixe ele ir fora disso. Ele diz ao homem para se levantar e enfrentá-lo corretamente. Acho que ele prefere uma luta justa, mesmo com bandidos. Mas os olhos de Jamal ardem com uma determinação renovada. Ele aperta o punho em torno da arma, pronto para desferir um golpe com toda a sua força. Mas Sutton bloqueia facilmente o golpe violento com sua própria lâmina. Jamal insiste que, mesmo sendo um bandido, ele tem um alto senso moral. Mas suas palavras são interrompidas. Quando a mão flamejante de Sutton toca seu machado, o metal chia e se dissipa no nada. Uma constatação que provavelmente deveria ter ocorrido a ele muito antes. Sutton pergunta se ele finalmente terminou seu pequeno discurso e, com um único golpe de fogo, a luta acaba. Grandalhão cai no chão. Sua resistência final chegando ao fim, Sutton se vira, declarando que seus negócios estavam concluídos. Mas percebe que o Rei Lobo desapareceu durante o caos. Um pensamento repentino e horrível atravessa a mente de Sutton: a fazenda. Se o Rei Lobo ousar tocar em Eli bem, ele não deixará nada além de cinzas em seu rastro, e o sistema parece aprovar, aproximando o apocalipse um passo mais. Ele se lança através da copa das árvores da floresta, movendo-se a uma velocidade que desafia a imaginação. Ele derrapa até parar em uma crista próxima.